Gente, então assim, continuando, né, no tópico da diferença. Então, existem diferenças sociais, econômicas e políticas entre os grupos humanos, tá? Mas quando as diferenças se transformam em desigualdade e dominação? Alguém saberia me responder? Né? Quando alguns grupos sociais acumulam bens materiais e saberes e usam isso para oprimir os outros grupos, tá? Ou seja, eles acumulam prestígio e poder ao mesmo tempo, em que impedem o amplo acesso dos outros grupos às riquezas. Vamos pensar, todo mundo gosta de viver bem, né? De ter as coisas boas, mas só um determinado grupo ele acaba se apropriando desses bens materiais, né? E da ciência também, dos saberes também, porque vai usar os saberes para melhoria de vida de um determinado grupo e de outro não, tá? A desigualdade ela compromete a existência da pluralidade humana, né? Ou seja, se alguns grupos se afirmam em detrimento de outros grupos, é sinal de que uma parcela da diversidade está sendo reprimida, está sendo negada, está sendo constrangida ou até mesmo eliminada da sociedade, tá? Se um grupo está muito bem, por quê? Por que tem grupos que estão bem e tem grupos que estão mal, né? Então é sinal de que uma parcela aí da sociedade ela está sendo reprimida, está sendo negada e eliminada, tá, minha gente? Então, né, como exemplo disso, a gente tem as desigualdades de gênero, as desigualdades raciais, regionais entre países e outros, tá? E aí a gente, para reconhecer a pluralidade cultural, né, o que é preciso para a gente reconhecer essa pluralidade, essa diferença de culturas, tá? A gente deve de reconhecer as lutas dos diversos grupos sociais pela extensão dos direitos humanos, né, a todos e pela construção de relações cidadãs e democráticas, tá? A gente tem que reconhecer a luta do outro. Por exemplo, o coletivo de mulheres, o coletivo indígena, o coletivo étnico, tá? Todas essas são lutas desses grupos por direitos humanos, direitos que são deles, não é meu, tá? A pessoa quer ser LGBT, ela quer viver, ter trejeitos afeminados, é um direito dela, né? Não é um direito, não cabe a mim dizer, não, tu não pode andar assim. Seja bicha, mas não seja espalhafatosa. Olha, o que se interfere na minha vida? Tá? Não interfere em nada. Que fique claro. Ah, você é negro. E daí? Não vou te contratar por causa da cor da tua pele, mas eu não tô... A exigência aqui pro meu trabalho não é a cor da sua pele. Eu preciso que você faça isso pra mim. Que você desenvolva mídias sociais, que você desenvolva um software pra mim. A sua pele não vai interferir em nada disso. Ninguém sabe a cor da pele dessa pessoa que desenvolveu esse software, esse aplicativo pra mim, tá? Então, assim, essas lutas, elas têm que ser reconhecidas e a gente... Por mais que a gente diga, esse tema me incomoda, né? Esse tema é muito polêmico, eu não gosto de discutir isso. Mas, gente, é o outro. Se você quer ser um ser humano, se você acha que você é humano, você tem que reconhecer a luta do outro para ele ser reconhecido como um ser humano. Por quê? Porque ele é negado todo dia, tá? Não vou contratar fulano. Por quê? Né? Cor de pele? O fulano não vou contratar também porque ele é gay e ele é muito afeminado. Tá, mas isso te incomoda em quê? O que seria a atividade que ele vai desenvolver? Tá? Então, para se pensar, sempre é para se pensar as aulas de sociologia, o conteúdo das humanas, né? Porque viver, se relacionar, aceitar, tolerar, tá? O outro é muito difícil, gente. Muito complicado, tá? Voltando ao assunto do coronavírus, a gente tem visto que tá dando os conflitos aí no mundo afora, né? A França que não quer ceder material para a Espanha, os Estados Unidos que pega a carga de máscara que vem para o Brasil e assim por diante, tá? Vocês estão vendo que voltamos de novo, né? A era primitiva que é a luta pela sobrevivência, tá? Então, continuando aí para reconhecer, né, o plural, a pluralidade cultural, né? A gente deve assegurar o direito à manifestação da diversidade. Os outros podem se manifestar, né? Eles podem se manifestar culturalmente, tá? Então a gente vai assegurar que eles possam, né, se manifestar culturalmente, que os grupos possam
ter esse direito garantido, tá? E aí também promover o intercâmbio de valores, línguas, conhecimentos, instrumentos e artes entre as diferentes culturas, tá? Então o estudo é essencial para a gente reconhecer as diferenças culturais, tá? Mas para isso, gente, né, existe também, né, foi necessário uma declaração universal sobre a questão da diversidade cultural, né? Lá no artigo 4 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, trata sobre a questão da diversidade cultural. E vai dizer assim, ó, a defesa da diversidade cultural é um imperativo ético inseparável do respeito à dignidade humana. Ela implica o compromisso de respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais, em particular os direitos das pessoas que pertencem a minorias e os dos povos autóctones. Ninguém pode invocar a diversidade cultural para violar os direitos humanos garantidos pelo direito internacional, nem para limitar o seu alcance, tá? É uma declaração da Unesco, da Organização das Nações Unidas, de novembro de 2001, tá? Agora a gente vai falar sobre o preconceito cultural. A gente vai falar aí na próxima aula. Lembrando que essa aula está vinculada aí à tolerância cultural, tá, minha gente? Voltamos já. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir, beleza?